Fala, meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos de volta ao canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo, mais uma súmula aqui sobre o tema de gratificações. É a súmula 152 e ela fala o seguinte: gratificação, ajuste tácito. O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade não basta por si só para excluir a existência de ajuste tácito. Muito bem, essa súmula então é uma súmula sobre um tema que foi fortemente impactado, fortemente modificado pela reforma trabalhista de 2017, a conhecida Lei 13.467 de 2017. Tem até um vídeo no canal aqui já sobre esse tema, que é sobre a súmula 253, em que eu analisei essa situação lá da gratificação semestral. Tá? Inclusive qualquer vídeo aqui, qualquer súmula que você queira pesquisar, basta você colocar na pesquisa do YouTube súmula, por exemplo, súmula 100 ou súmula 99 e colocar Felipe Bernardes. Então, Felipe Bernardes, súmula 100, Felipe Bernardes, súmula 99, e você vai conseguir chegar diretamente ao vídeo sobre aquele tema ou sobre aquela súmula, tá? Mas voltando aqui então, qual é a situação aqui? A situação é que a reforma trabalhista ela modifica a redação do 457, parágrafo 1º da CLT. Né? Por quê? Porque aqui ele está dizendo agora o seguinte: integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. A redação anterior à reforma falava aqui que integravam o salário às gratificações ajustadas. O que seria uma gratificação ajustada? É uma gratificação que é combinada, que é objeto do contrato de trabalho, de uma combinação, portanto, entre empregado e empregador. E aí, portanto, se a gente for interpretar e se a gente for aplicar de forma estrita, de forma literal a reforma trabalhista, o raciocínio seria o seguinte: se a gratificação está prevista em lei, essa gratificação integra o salário, como seria o caso da gratificação de Natal, 13º salário, por exemplo. E se a gratificação não está prevista em lei, é uma gratificação apenas ajustada, contratada, né, ou no contrato de trabalho ou prevista no regulamento da empresa, essa gratificação não integraria o salário e aí, consequentemente, você não vai ter reflexo em 13º, você não vai ter reflexo, por exemplo, em férias, você não vai ter reflexo, por exemplo, em FGTS, seria uma parcela indenizatória. Né? Perceba, a reforma ela foi bastante ousada aqui nessa previsão. E a situação aqui é a seguinte: a gente sabe que o direito do trabalho é regido por um princípio que é o princípio da primazia da realidade. Né? Então, até que ponto o legislador ele pode dizer que uma coisa que é salário não é salário? Né? Será que o legislador pode dizer que essa caneta não é uma caneta? Que essa caneta aqui, na verdade, é um caminhão? Né? Será que o legislador pode dizer isso? Né? E aí existe uma questão de lógica aqui, de realidade por trás. Porque se o empregador ele paga lá o salário base e paga uma outra quantia mensalmente, uma quantia fixa ou com pequenas variações, por exemplo, mas ele paga ali aquela quantia todos os meses para o empregado, né? É claro que isso é salário. Né? É claro que isso é salário. Ainda que ele chame de gratificação, a gratificação como existe em alguns casos, por exemplo, gratificação de assiduidade. Né? Então, se o empregado não faltar e se não chegar atrasado, por exemplo, ele vai receber uma gratificação. Né? Só que isso é salário, na verdade. Né? Por mais que você chame de gratificação, o que importa em direito, a gente sabe, não é o nome, né? O chamado nomen juris, o nome que se dá. O que importa é a realidade. Né? Então, assiduidade, não chegar atrasado e não faltar, é aquilo que é usual, é aquilo que geralmente acontece num contrato de trabalho, é aquilo que se espera. Não é uma situação excepcional que justifique uma gratificação. Então, portanto, seria um salário. Então, certamente aqui, essa modificação da reforma é uma modificação que, por mais que literalmente o significado seja esse que a gente falou aqui, na verdade, isso vai trazer um risco muito grande de ser desconsiderado em juízo, né, de uma gratificação como essa, uma gratificação que é paga mensalmente ali, né, de valor fixo ou de valor com variações, enfim, mas que não é por um fato excepcional, não é um episódio excepcional, a chance disso ser considerado salário em juízo é muito grande, né, em função dessa ideia da primazia da realidade, dessa ideia de que pouco importa o nome que se dê a parcela. Maravilha? Bom, e a súmula, portanto, a gente vai dizer que ela foi impactada pela reforma, mas nessa interpretação que a gente está colocando aqui, uma interpretação pautada na primazia da realidade, a súmula continua válida. Tá? Então a gente poderia dizer
então que a súmula, a manutenção da súmula vai depender de como se interpreta a reforma. Se interpreta a reforma, se interpreta aqui o parágrafo 1º do 457 de forma literal e de forma estrita, então a súmula estaria superada, perdão. Agora, se se interpreta com base no princípio da primazia da realidade, a súmula continua vigente. Por quê? Porque a súmula fala o seguinte, olha, o recibo de pagamento, né? E aí no recibo de pagamento tem lá salário e vem uma gratificação, né? E aí, só que vem no contra-cheque assim, essa gratificação é paga por mera liberalidade. O empregador está dando isso aqui como uma benesse ao empregado, mas não é salário, vem no recibo isso. O que o TST fala é o seguinte, pouco importa que venha escrito no recibo que é uma gratificação paga por liberalidade. Pouco importa que isso venha no recibo, né? E aqui na visão do TST existiria um ajuste tácito, quer dizer, um ajuste, uma combinação implícita ali, né? Então, muito embora houvesse essa previsão no recibo, isso não vai afetar que esse ajuste é um ajuste tácito e, portanto, essa gratificação vai integrar sim o salário, percebe? Ou seja, então tudo aqui depende de como a gente vai interpretar a reforma, né? E se a gente interpretar pautado no princípio da primazia da realidade, realmente pouco importa que venha no recibo lá dizendo, olha, eu, empregador, estou pagando essa gratificação por liberalidade, porque eu sou bonzinho, eu estou querendo dar um dinheiro a mais aqui para os empregados, né? Na verdade não, na verdade, dentro de um contexto de realidade fática, né, aquilo ali faz parte do salário do empregado. Então a tendência interpretativa é que se mantenha assim a súmula, né? Então é uma situação interessante porque, muito embora do ponto de vista aqui estritamente legal a gente pudesse considerar superada aqui essa súmula, né? Mas o fato a tendência interpretativa é dizer que o entendimento da súmula continua sim vigente e aquela gratificação paga habitualmente, sim, claro, ela vai ser considerada salário. Maravilha, minha gente? Então, com isso, fico por aqui. Conseguimos fechar mais um vídeo aqui no nosso projeto, no nosso desafio das súmulas. Continuem acompanhando e até o próximo vídeo. Abraço!